Rapaziada, vou ser bem direto aqui. Esse vídeo não vai te dar 5 passos para ser mais produtivo, não vai te dar um acorda cedo, bebe água, faça listas. Então, se você veio procurando isso, tudo bem, mas esse não é o lugar correto. O que eu quero fazer aqui é uma coisa mais honesta comigo mesmo e com aquelas pessoas que me assistem e buscam algum tipo de saída para esse problema que eu mesmo tenho. E por isso é um pouco mais difícil do que parece. Tem uma narrativa que domina completamente o mundo da produtividade hoje em dia, e ela diz o seguinte: você procrastina porque você escolhe procrastinar, você não cria porque falta disciplina, você consome sem parar porque não tem força de vontade. E o subtexto disso tudo, o que ninguém fala em voz alta, mas todo mundo sabe, todo mundo sente, é que você é fraco. E essa narrativa é, em grande parte, uma mentira. Eu não tô dizendo que escolhas não existem, eu tô dizendo que essa explicação é incompleta de um jeito que machuca a gente de verdade. Pessoas que já tentaram de tudo, que já leram todos os livros do mundo, que já assistiram todos os vídeos sobre produtividade e ainda assim continuam travando. Ainda assim ficam paralisadas na frente de uma tela sem conseguir começar absolutamente nada. E durante séculos isso foi tratado como uma fraqueza moral. O problema era o caráter da pessoa. Mas e se o problema não fosse o caráter? Hoje a gente sabe que não é. Nem sempre é, né, no caso. Então eu vou falar de mim por um segundo, porque eu acho mais honesto do que ficar em uma abstração gigantesca. No meu caso, muito provavelmente eu tenho TDAH. E quando eu digo que tem dias que eu não consigo sair do lugar, eu não tô usando uma metáfora. Tem dias que eu olho para uma tarefa simples, tipo, sei lá, responder um e-mail, abrir um documento ou começar alguma coisa muito básica, e é como se eu fosse uma parede de vidro entre mim e aquela coisa. Eu vejo o que precisa ser feito, eu sei fazer, eu quero fazer e não acontece nada. Durante muito tempo eu interpretei isso como preguiça, como uma evidência do que eu era, de alguma forma, menos do que eu deveria ser. Só que TDAH não é falta de disciplina, é uma coisa neurológica. Então eu vou trazer uma narrativa um pouco mais fora da caixa, assim, pro que a gente tá acostumado a ouvir hoje em dia. Porque é uma diferença real na forma como o cérebro regula a dopamina e a norepinefrina, os neurotransmissores ligados diretamente à motivação, ao início de tarefas, ao controle do impulso. Não é algo que se resolve com uma rotina melhor ou acordando mais cedo, simplesmente. Às vezes só melhora com medicação, às vezes só com acompanhamento psicológico. Muitas vezes precisa dos dois, no caso. Então eu não tô dizendo isso para me absolver de qualquer responsabilidade. Eu tô dizendo porque a quantidade de pessoas que se odeiam por uma condição que não escolheram é absurda. E eu mesmo já passei por isso muitas vezes e ainda passo. Então o discurso de produtividade alimenta esse ódio o tempo todo, sem querer, mas alimenta. E existe uma coisa que a neurociência deixou bastante claro nas últimas décadas, é que o cérebro humano não funciona como uma máquina que você liga e desliga pela força de vontade, ele funciona por recompensa, por antecipação de resultado, por dopamina. Então quando você vai criar alguma coisa, um vídeo, um texto, um projeto, o retorno com certeza é incerto, é demorado, carregado de risco e o cérebro não sabe se vai valer a pena de fato, ele só resiste. Então quando você pega o celular, a recompensa é imediata, cada scroll, cada notificação, cada vídeo novo. Foi projetado por equipes inteiras de engenheiros e até psicólogos comportamentais para ativar exatamente esse sistema de recompensa. Por mais que essas pessoas não sejam tecnicamente formadas nisso, elas entendem exatamente como o algoritmo funciona e fazem de tudo para te prender nele. Então não é acidente, é como se fosse um modelo de negócio mesmo. O ciclo não é uma pessoa preguiçosa escolhe consumir ao invés de criar. O ciclo é o cérebro em busca de recompensa encontra a fonte mais fácil disponível. E a indústria inteira foi construída exatamente para ser essa fonte, né? Culpar a pessoa por isso é como culpar alguém por ter sede perto de um rio. E quando o cérebro tem uma condição como TDAH, que já tem déficit crônico de dopamina, esse ciclo é ainda mais difícil de quebrar. Não porque a pessoa é mais fraca, mas é porque a biologia está trabalhando contra ela de um jeito concreto, mensurável, real de fato. Então tem uma distinção que eu acho muito importante fazer aqui, porque senão parece que eu estou dizendo que ninguém é responsável por nada. É que existe uma diferença entre o que está fora do seu controle e o que está dentro. O TDAH, no caso, que é o principal fator desse vídeo, muita gente acabou desenvolvendo isso hoje também por conta do excesso de distrações. Então, retornando, o TDAH ele vai ficar fora dessa bolha que eu citei anteriormente. A estrutura das plataformas está fora. A forma como seu cérebro processa a dopamina está fora. Então, o que está dentro, e é pequeno, mas existe, é o que você faz com o diagnóstico quando ele chega. É sobre se você busca tratamento ou não. Eu mesmo não sou um exemplo para falar sobre isso exatamente, até porque, até o momento, mesmo sabendo que muito provavelmente eu tenho TDAH, pelo menos de acordo até com a minha psicóloga, eu não busquei tratamento. Então, você precisa de fato construir um ambiente que trabalhe a seu favor e não contra.
além de tudo, né? Além da medicação, além da terapia que auxilia muito nesse processo. Então, perceba que isso só é possível quando você para de achar que o problema é o seu caráter, que você é preguiçoso, quando você entende que você está lidando com uma coisa concreta, de fato, você pode tomar decisões mais concretas também. Quando a narrativa for eu sou preguiçoso, a única solução disponível é se punir mais. Então, a punição não trata nada. Então, uma ideia também que vem da filosofia, que eu quero deixar aqui, porque ela muda a forma de olhar para isso tudo, é que a gente vive como se tivesse tempo ilimitado. A gente consome, adia, empurra. E no fundo, tem uma sensação constante de que ainda vai ter espaço para criar, para fazer, para ser o que quer ser. Só que não vai. O tempo é finito de um jeito que a gente passa a vida inteira evitando encarar isso. Então, não é um discurso motivacional, é só um fato. E quando esse fato pousa de verdade, não como um clichê de coach e tudo mais, mas como uma percepção real, a relação com o que você faz ou deixa de fazer muda completamente. Só que esse é o ponto. Isso só funciona quando as condições básicas estão no seu lugar. Isso pode ser generalizado de muitas formas, né? Então, quando o cérebro tem o que precisa para funcionar, ele funciona. Nenhuma percepção filosófica resolve o que uma condição neurológica não tratada está causando. Então, o que você tem que fazer? Se você reconheceu em alguma coisa que eu disse, a primeira coisa que vale considerar não é uma estratégia nova, é procurar uma avaliação médica, psicólogo, psiquiatra, dependendo do que você está vivendo, né? Não porque você seja incapaz de ajudar, mas porque você pode fazer algo clínico que nenhuma técnica de produtividade vai tocar. Eu sei disso por experiência própria. E se você não tem nenhuma condição clínica, mas ainda assim trava, a pergunta que vale fazer não é como eu forço o meu cérebro a trabalhar, é o que eu tô evitando quando eu escolho consumir ao invés de criar. Porque criar expõe. E criar é algo que você coloca no mundo e aceita que pode ser ignorado, criticado ou simplesmente não funcionar. Mas consumir não exige nada disso, então é muito mais fácil. Essa segurança, apesar de ser muito mais confortável, ela tem um custo. E a maioria das pessoas paga esse custo a vida inteira sem perceber. Então, agora falando de uma outra perspectiva, né, que é sobre quem não tem TDAH, que é um foco um pouco mais secundário nesse vídeo, mas que eu quis focar nesse transtorno que é muito comum e que muito provavelmente eu tenho e tô tentando me tratar agora e tudo mais, é que simplesmente o fato da organização, sono, uma boa rotina, exercício físico e tudo mais deve resolver o seu problema sim, caso você consiga direcionar seu foco da forma correta e não seja diagnosticado com TDAH. Não tô generalizando nada, não tô falando que todo mundo tem TDAH. Mas enfim. Esse vídeo é o meu jeito de não pagar esse custo hoje, então se você quiser continuar essa conversa, os comentários estão abertos aí. Esse vídeo foi baseado em um comentário, uma sugestão que um rapaz me passou, então agradeço ele aí. Eu não lembro exatamente o nome do usuário, mas eu vou deixar aí na tela. Eu sei que eu coloquei muita vivência pessoal e visão pessoal mesmo aqui nesse vídeo, irmão, mas agradeço aí pelo tema e eu espero que você tenha gostado da forma que eu conduzi esse vídeo aqui pra vocês todos e tamo junto, é nóis.